gerado. Ali o feto é gerado, o sonho é gerado. E semana passada eu falei sobre Ana, que teve um sonho, e o sonho de Ana era impossível, humanamente falando era impossível, mas Ana chega no tabernáculo, e Ana teve a experiência do clamor, da entrega, da oração. Sabe aquela oração que tira pedaço, como diz, né? E Ana, ela faz um voto com Deus, ela diz: Senhor, se o Senhor me der esse filho, se o Senhor realizar esse sonho, eu vou consagrar a Ti. E Ana teve 3 experiências: a experiência da oração, a experiência do voto e a experiência da concretização. E a Bíblia diz que Deus não somente deu um filho a Ana, que foi o grande profeta Samuel. Para você ter ideia, irmão, a existência de Samuel no mundo foi tão marcante, tão diferenciada, que Deus precisava levantar um profeta. E esse homem, essa criança, né, o filho de Ana, chamado Samuel, foi levantado como profeta. E esse profeta, ele foi levantado por Deus para ungir Davi. Eu falo, vigie o seu coração a respeito dos seus sonhos, e não desista do sonho que Deus tem para você, porque você pode estar comprometendo gerações quando você desiste. E Samuel ungiu Davi, e simplesmente, olha que forte, simplesmente Davi, ele estava ali naquela linhagem genealógica de Jesus. Jesus foi chamado filho de Davi. Por que foi chamado filho de Davi? Jesus era filho de José, mas porque Davi estava na genealogia ali, na linhagem de Jesus, quer dizer, ele teria que aparecer naquela linha. Agora imagina se Ana não buscasse e entregasse, consagrasse o seu sonho a Deus. Então Ana teve 3 experiências. Primeiro, a experiência da oração. Muitos irmãos oraram comigo essa semana e jejuaram. Quem teve a experiência de orar e jejuar comigo essa semana aí? Amém? Então nós oramos, inclusive todos os dias lá no Instagram, no meu Instagram, Célio Lazarotti, jejuamos todos os dias. Ana teve a experiência da oração. Ana teve a experiência do quê? Do voto, entregar o sonho a Deus. Não é você sonhar somente, mas é você sonhar o sonho de Deus. E Ana teve a experiência da concretização dos sonhos, a concretização dos sonhos, mas não somente aquilo que ela pediu, mas 5 vezes mais. Levanta a mão e diga comigo assim: Deus vai realizar não somente o sonho dele na minha vida, mas 5 vezes mais. Diga 5 vezes mais. Quem crê, aplauda Jesus bem forte. Mas eu quero continuar falando hoje sobre esse tema, e quero ler Joel capítulo 2, versículo 28. Eu estou falando sobre os sonhos de Deus na nossa vida. Joel capítulo 2, versículo 28. Todas as quintas-feiras, e nessa quinta-feira que vem agora não será diferente, nós estaremos ministrando sobre cura interior. Deus está fazendo coisas tremendas aqui quinta-feira, irmão. Venha
7h30 da noite, porque chega no final do ano, se você desistiu de algumas coisas, Deus vai renovando na sua vida e te mostrando que ainda esse ano Ele vai fazer, e muita coisa vai ser renovada para 2024, e a gente precisa estar sarado, a gente precisa estar curado, não é? A gente não pode deixar que o nosso coração seja contaminado com a doença da incredulidade, da falta do perdão. Joel capítulo 2, 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Volte um pouquinho, por favor. 28. Vamos prestar atenção nesse versículo. É sempre bom você ler a Bíblia atento. Atento aos pontos, às vírgulas, atento a tudo. Olha o que diz: e acontecerá, vírgula, depois, vírgula. Então quer dizer, depois que o quê? Não é ler, acontecerá depois que derramarei o meu espírito. Não, não, não. Acontecerá depois. Então esse depois tem uma vírgula. Depois que o quê? Depois que aconteceu o quê? Depois que eu fizer o quê? Então, depois que a gente decide obedecer, preste atenção, eu estou, inclusive daqui a pouco nós vamos orar consagrando os projetos de vida, estou pedindo para você escrever o seu projeto de vida numa folha, você escreve, ou na mesma folha, de um lado 2023, do outro lado 2024, só que tem um detalhe, esses sonhos, eles têm que ser regados com obediência, eles precisam ser regados com oração, eles precisam ser regados com fidelidade. Então acontecerá depois que o quê, pastor? Depois que a pessoa decide obedecer, depois que a pessoa decide andar no caminho de Deus, depois que a pessoa decide ter uma vida com Deus, depois que a pessoa decide renunciar o mundo, depois que a pessoa decide ter alegria nas coisas de Deus. Porque tem gente que fala assim: ah, tá bom, eu vou escrever meu projeto de vida, amém, glória a Deus, aleluia, amém, que bom, e creio que o Deus é o Deus do impossível, amém. Só que a Bíblia diz, depois que você decide, então preste atenção, irmão, nós precisamos entender que nada é por acaso mesmo. Deus não olha do céu e diz assim: ah, eu decidi, eu vou abençoar essa pessoa porque eu quero. Aí na verdade Deus já abençoou. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou, mas a questão é a gente decidir agora, regar esse sonho com obediência, regar esse sonho com fidelidade, regar esse sonho com clamor, porque algo que tem acompanhado muitas pessoas nos dias de hoje, sabe o que é, irmão? A inconstância. A inconstância, ou a constância, o equilíbrio, é uma das maiores conquistas que todo cristão tem na terra. Toda pessoa, uma das maiores conquistas que um ser humano tem na terra é ser constante. É você começar hoje, e você determinar um caminho, e você trilhar aquele caminho, e você amanhã continua, e de repente no outro dia vem a luta, vem até a frustração, vem a decepção, mas você continua, você persevera, você continua. Então é isso que Deus quer para a gente. Você sonha, você rega esse sonho com oração, com fidelidade, e você persevera nesse propósito, porque você sabe que esse sonho foi colocado por Deus. Então fala comigo assim: perseverar. Fala mais uma vez: perseverar. Perseverar em quê, pastor? Não é só perseverar no sonho, ficar todo dia dizendo: ah, eu acredito no meu sonho. Olha para o espelho e diga: o seu sonho vai realizar. Nada contra isso, mas só isso, irmão. A gente sabe que a luta é espiritual,
O diabo, ele vem para destruir. É igual eu falei esses dias aqui, né? Viu aquelas pessoas? Não tem igreja perfeita, não tem casamento perfeito, não tem família perfeita, não tem trabalho perfeito, nada é perfeito. Nada é perfeito. Só que tem um detalhe: a pessoa tem problema no trabalho com alguém, ela não larga o trabalho. A pessoa tem problema em casa com alguém, ela não sai de casa. Aí a pessoa tem qualquer problema na igreja com algum irmão, não vou na igreja. Por quê? Porque... Ô irmão, o que foi? Eu não vou na igreja não. Por quê? Fiquei chateado. Com o quê? Fiquei chateado, achei que Deus tinha que fazer para mim, hoje não fez. Ô irmão, o que foi que você não está indo na igreja? O irmão estava olhando para mim. Estava olhando para você? Quer dizer, se eu fosse a igreja, né, o que eu diria? Imagina eu sou a igreja na terra. O que eu diria? Eu diria assim: por que você me larga por qualquer coisa? E na verdade não é largar a igreja, é quando você desiste do propósito de Deus, porque ninguém consegue ser fiel, constante, se você não estiver congregando. Então vigie o seu coração, vigie aquilo que você tem ouvido, vigie aquilo que você tem feito, vigie os seus pensamentos, porque depois, acontecerá depois que você continuar, depois que você perseverar, depois que você não desistir, aí o Senhor vai derramar o Espírito dele sobre você. Agora, ser o útero de Deus na terra, olha que a Bíblia fala sobre Davi. A Bíblia fala que Davi estava no pasto, e no pasto ele estava pastoreando ovelhas. Mas a grande verdade é que Davi ali, irmãos, humanamente falando, ele não tinha muitas perspectivas de dias melhores, não. Davi era o último dos seus irmãos. Ele era aquele que ficava só lá, né? Na verdade, nem seus irmãos, nem os seus pais, ninguém poderia acreditar. Mas Deus coloca no coração de Davi o sonho dele. Qual era o sonho de Deus? Deus precisava levantar um rei que temesse ao Senhor. Deus precisava levantar um homem que iria governar Israel, mas segundo o coração dele. Deus olha para Davi, e Deus coloca no coração de Davi o sonho dele. A realidade de Davi não tinha a ver com o seu sonho. Davi estava no pasto, mas Deus como se engravidasse Davi. É isso que eu falo, não é você sonhar o seu sonho, mas você descobrir qual é o sonho de Deus. Sabe qual é o sonho de Deus? Te usar na terra. Quando você for escrever o seu projeto de vida, se você não fez isso, escreva aí, você vai colocar assim: Deus, o meu primeiro sonho é que eu seja um instrumento do Senhor nessa terra. É propósito de Deus usar cada um de nós para que o sonho dele nasça. Por isso nós somos aqui na terra o útero de Deus, porque através de nós o sonho dele vai nascer. Quem crê, diga amém. Aí Deus coloca no coração de Davi esse sonho. Davi estava no pasto, mas o seu coração já sonhava. Aí o que aconteceu? Davi conta os sonhos para os seus irmãos, zombam dele. Davi não tinha, de fato, o que era necessário para que ninguém acreditasse nele. Ninguém, imagina, você não. Mas Davi fez uma oração, que para nós hoje é o Salmo 23. O que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai orando o Salmo 23, eu já até preguei aqui sobre os 7 nomes redentores de Deus que a gente encontra no Salmo 23. Mas quando Davi ora o Salmo 23, ele estava no pasto, mas Deus já havia colocado o sonho dele no coração de Davi. Aí o profeta Samuel vem
né? Unge Davi. E sabe o que aconteceu? Depois que ele foi ungido, a vida dele continuou do mesmo jeito. É o que eu falo para você: sonhe o sonho de Deus, mas entenda que você precisa perseverar. Quantas pessoas desistem por causa do tempo? Você acha que deveria acontecer em um mês, você acha que deveria acontecer em 3 meses, não aconteceu. Quantos anos demoraram para Davi ver com os seus olhos humanos, como diz, né? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 o quê? Que a fé é a certeza de coisas que não se esperam. Primeiro você conquista no mundo espiritual, depois aquilo se materializa. Samuel, ele vem e unge Davi, ele joga o óleo sobre a cabeça de Davi, ele diz assim, diante dos seus irmãos, de sua família, ninguém acreditava, nem o seu pai acreditava, quando o profeta Samuel diz assim: eu preciso que você traga mais alguém. Aí o pai dele diz assim: mas não tem mais nenhum filho meu. Aí ele lembrou: tem um que fica lá no pasto. Nem o pai de Davi acreditava que ele poderia se levantar. Presta atenção no que eu vou falar para você. Quer receber uma palavra, um segredo para você? Se você ficar dependendo do que as pessoas acreditam em você, você não vai crescer. Tem muita gente que não cresce, tem muita gente que o sonho dele não é realizado, sabe por quê? Ele sempre fica dependendo do que alguém vai falar para ele. Ele sempre fica dependendo. Aí alguém vai falar para mim? Ah, ninguém falou. Eu contei o meu sonho, mas e aí ninguém acredita no meu sonho. Tem sonho que você não tem nem que contar, irmão. Você tem mania de sair contando o sonho para todo mundo? Vigia sua boca um pouquinho, guarda um pouquinho aí. Por quê, pastor? Aí alguém diz: não, porque por causa da inveja, do olho gordo. Não, isso aí não pega. Na vida de quem é servo de Deus não pega. Eu falo por quê? Porque senão você vai ter que ficar toda hora se blindando a respeito de pessoas que não acreditam no que você acredita. Pessoas que não estão no mesmo propósito, não estão na mesma visão. Aí toda hora você vai ficar contando e vai ter que ficar ouvindo as pessoas te desagradando. Então Davi, ninguém acreditava no sonho dele. Só que tem um detalhe: ele acreditava. Você precisa acreditar no sonho de Deus na sua vida. Você precisa acreditar que o mesmo Deus que levantou Davi, que estava lá no pasto, é o Deus que está com você. Tem gente que diz: mas pastor, olha onde eu vim, olha a minha família, olha aí, quem poderia me indicar, quem poderia me ajudar? Ninguém me indica, pastor. Eu não nasci num berço de ouro. Como que eu vou crescer? Como que o Senhor de Deus vai nascer na minha vida? Davi estava no pasto. Ele estava no pasto. A Bíblia é clara. Ele estava no pasto. Ele saiu lá do pasto, todo cheirando de animal. E os irmãos e os seus pais tiveram que presenciar o profeta Samuel ungindo, dizendo: esse será o rei de Israel. Olha os passos aí. Primeiro, não dependa de ninguém te aprovar a respeito do seu sonho. Irmão, a gente vive um tempo que a necessidade da aprovação é uma coisa absurda. As pessoas precisam tanto de aprovação dos outros que ela coloca uma foto lá, se não tem 10 curtidas, já fica deprimido. Estou deprimido. Por quê? Coloquei minha foto lá, nem minha mãe curtiu, nem meu irmão. Pastor, por que o senhor não curte minha foto? Estou deprimido, não vou nem na igreja mais. Sangue de Jesus. Você acha que é brincadeira, irmão? Tem gente que quando ele olha lá, ninguém curtiu a foto dele, está deprimido, ficou uma semana em depressão. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Não necessite de aprovação. Sabe quem tem que aprovar o seu sonho? Deus. Deus olha do céu e diz assim: filho, o meu sonho vai nascer através de você. Isso basta. Isso basta. Os irmãos de Davi, irmão, tudo fortão, olhando para ele, imagina. Que? Isso aí vai ser rei? Primeira coisa, não necessite de aprovação dos outros. Por favor, irmão,
Você precisa se blindar a respeito disso. Você tem que entender que quando o sonho de Deus nasce dentro de você, isso é o suficiente. Segundo, olha o que Davi fez. Foi ungido como rei. O sonho já estava dentro dele. Foi ungido como rei. Sabe o que aconteceu? O profeta foi embora e Davi foi para o pasto. Alguém poderia dizer assim: uai, não foi ungido como rei? Cadê o trono? Cadê o trono do rei? Davi não. Davi entendia, é um processo. Eu já estou carregando a promessa, eu já estou carregando o sonho, agora deixa que Deus vai fazer no tempo. Davi volta para o pasto. Segunda coisa, sabe o que é? Não deixe que a sua realidade atrapalhe o sonho que está dentro de você. Quantas vezes você olha para a sua realidade, e eu digo para você, irmão, escreve o sonho, mas seja ousado, não escreva aquilo que você consegue. Irmão, vai escrever um sonho, ah, Deus me abençoa, eu quero comprar uma bicicleta. Qual o problema? Nenhum. Uma bicicleta você consegue, irmão. Pede Deus um carro, mas não é qualquer carro também. Pede um carro que você fala, é do meu sonho, pronto. Para sonhar não paga. Sonhe grande. Oh Deus, salva pelo menos uma pessoa da minha família. Não, eu vou ver toda a minha família servindo ao Senhor. Não deixe que a sua realidade atrapalhe o sonho que Deus colocou no seu coração. Primeiro, não necessite da aprovação dos outros. Segundo, não deixe que a sua realidade atrapalhe o sonho que Deus colocou no seu coração. Pastor, mas eu já tenho esse sonho tem 5 anos e a minha realidade não muda. Irmão, continue crendo. Imagina Davi olhando para o seu sonho, ser rei. Aí ele olha para a sua realidade. A ovelhinha. O que ele via? Mato, ovelha, estrume de ovelha, passarinho, árvore. Aí de repente na mente dele dizia assim: cadê o trono? Cadê a coroa? Cadê o palácio? Isso aqui é seu palácio? Mato? Estrume de ovelha? Você é o rei das ovelhas então? Olha a zombaria. Imagina na época, se fosse hoje, né? Olha o reizinho, é o rei das ovelhas. É o rei das ovelhas, então vai lá para o pasto, o reizinho. Mas Davi, ele dizia: o Senhor é meu pastor, Ele vai me levar, Ele vai fazer o propósito dEle se cumprir na minha vida. Ele sabia que ele era o útero de Deus na terra. Ele sabia que Deus precisava de um rei que fosse segundo o coração dEle, e ele se colocou à disposição. Eu quero dizer para você, meu irmão, se coloque na brecha, se coloque à disposição, porque o sonho de Deus vai nascer através de você. Quem quer, diga amém. Terceiro, sabe o que aconteceu? Deus arrumou tudo. Deus preparou tudo. Tem coisa que é você que faz, tem coisa que é Deus que vai fazer. Como que Davi iria conseguir preparar aquilo ali, irmão? O Davi, ele era tão desprezado que os irmãos dele iam para a guerra, ele servia só para levar a marmita. Sabia disso? O pai de Davi falava assim: filho, vem cá, vai lá, leva a marmita lá para os seus irmãos lá na guerra, mas não fique lá, viu, porque você é muito fraquinho. E Davi ia, levava, voltava. Numa dessas idas de Davi, ele percebe que havia lá um gigante, que vinha todos os dias e afrontava o povo, e dizia assim: cadê o Deus de vocês? Não tem homem aí não. É isso que ele fazia, o Golias. Não tem homem aí nesse lugar não. Grandão, fortão. Cadê os homens? Eu desafio. Davi chegou lá, chama os seus irmãos e fala: quem que é esse circunciso aí?
quem que esse camarada aí que está desse jeito, afrontando o povo de Deus, quem é ele? Aí alguém disse assim, ô Davi, baixa a bola, filho, vai embora, deixa de... Quem é esse cara para afrontar o povo de Deus? Ô menino, eles não sabiam que Deus já havia preparado Davi para o pasto. Deus preparou tudo. Davi matou um leão lá no pasto, matou um urso. Deus deu para ele habilidades, estratégias. Aproveite o tempo de Deus que Ele está te dando para você se preparar, porque a obra que Ele tem que fazer na tua vida é maior do que você imagina. Deus já está preparando tudo, irmão. Deus, pastor, mas eu estou novo, eu estou velho, eu estou isso, eu estou aquilo. Não olhe para a sua realidade, nem para a sua capacidade, mas creia que Deus pode fazer o impossível na tua vida. Um dia para Deus é como 1000 anos. Deus faz assim, ó. O que aconteceu? Aí alguém diz assim, foi tão rápido, né? Mas só você sabe o tempo que você teve de preparação. Aproveite o tempo de preparação. Deus está preparando. Deus está te preparando. Deus está te preparando. E aí sabe o que aconteceu? Davi ouve lá o rei Saul dizendo, o homem que enfrentar esse gigante vai ter uma recompensa, muita recompensa. E Davi diz assim, então eu quero, você quer o quê? Eu quero enfrentar o gigante. Mas você não tem nem armadura. Não tem problema, eu vou sem armadura. Suicídio anunciado, não pode, filho. Aí pegaram e falaram assim, então tá bom, já que você quer, pegaram a armadura de Saul para colocar nele. Colocaram a armadura nele. Imagina, um menino pequeno, o Saul fortão, a armadura. Davi, não precisa disso, tira isso de mim. Como você vai? Ele vem contra mim com espada, lança, e eu vou contra ele em nome do Senhor. Quarto, vá em nome do Senhor. Não é pela sua força, não é pela sua força, não diga é por mim, eu sou, mas como diz a Bíblia, antes de tudo, lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem tem te dado forças para adquirir riquezas. É pela força de Deus em você, é pela força de Deus em você, irmão. Amém? Creia, persevere, se torne útero de Deus, se prepare, não depende de aprovação de ninguém. E quando você for, entenda, não é a sua força, é Deus através de você. Eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. Se prepare, porque esse ano Deus ainda vai fazer muita coisa na tua vida. E em 2024, até o diabo vai ficar de boca aberta com aquilo que Deus vai fazer através de você. Mas tem que sonhar, tem que crer que você é o útero de Deus na terra. E sabe o que Davi fez? Ele foi. E o gigante chega, olha para ele e fala assim, que todos fiquem sabendo que Israel colocou uma criança para lutar comigo. Eu vou só pegar a cabeça dele e entregar para os leões comerem. Coitado. E o gigante vem andando e Davi vai correndo. Ele diz, você vem contra mim com espada e lança, eu vou contra ti, em nome daquele que me preparou, em nome daquele que fez de mim o útero dele na terra, em nome daquele que colocou esse sonho no meu coração. Eu estava lá no pasto, mas ele vai me levar para o trono de Israel.